Cleiton, por favor, fique à vontade. Pode aplaudir a Jesus. Boa noite. Boa noite. Eu sabia que vocês estavam aqui. A paz do Senhor a todos. Amém. Bispo, é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Quem aqui não me conhece? Cleiton Pinheiro, levanta a mão. Rapaz, é muita gente. Quem ainda não me segue na rede social? Levanta a mão. Eu sabia que vocês estavam aqui. Então, Instagram, YouTube, Cleiton Pinheiro. Se você quiser aprender um pouco mais sobre gestão das suas emoções, gestão de pessoas, eu compartilho um pouco do meu conhecimento lá. Porque, dentro do meu entendimento, como você pode se relacionar com pessoas se você não consegue gerir as próprias emoções? Como você quer gerir pessoas se você não consegue gerir as próprias emoções? E esse é o nosso desafio. Por isso que é tão importante você investir no autoconhecimento, você olhar para você. Porque olha só, se você não estiver no controle da sua vida, quem está? Se for as suas emoções, você tem um problema. Porque toda vez que as nossas emoções nos conduzem ou influenciam nas nossas decisões, existe uma grande chance da gente se arrepender depois. Repare, quando você está muito feliz, você toma uma decisão. Depois você fala, onde é que eu estava com a cabeça? Quando você está muito triste, você perde oportunidades. E por isso é tão importante você governar as suas emoções. E esse é o nosso desafio todos os dias. Cleiton, qual é o seu maior desafio? Controlar o Cleiton. Cleiton tem. Gente, o Cleiton, vocês não têm noção. Ele pensa uns negócios assim que eu... E por isso que eu foco tanto nele. Porque eu sei a importância de você gerir, de você olhar para você, de você realmente ter um olhar diferente. Porque olha só, quando você identifica o erro em alguém, isso já está em você. Isso aqui eu já preciso compartilhar com vocês. Então, exemplo, você viu alguém fazendo algo que te incomodou. Você fala, nossa, por que o irmão está fazendo aquilo? Isso já está dentro de você, por isso que você viu com tanta facilidade. Só que você não percebe que você faz isso. E nós temos o hábito de julgar. E não olhamos para dentro de nós. Então, daí a importância de você ter um olhar diferente a partir de hoje para dentro de você. Porque se você viu algo que te incomodou, se você olhar para dentro, você vai perceber que você em algum momento faz igual. Pais e filhos, relacionamento difícil. Pais e filhos que não se falam. Repare, os dois são iguais. Tudo aquilo que você se incomoda muito do seu pai ou na sua mãe, repare, você também faz. Tanto que quando a sua esposa ou seu marido fala, você fica bravo. Imagina, eu não sou igual ao meu pai. Eu não sou igual à minha mãe. Sim ou não? Sim. Você até espiritualiza. Deus me livre de ser igual à minha mãe. Você vem repetindo esse padrão. Nunca percebeu que ele está dentro de você, porque nós crescemos pela modelagem. E tamanha admiração e amor que você tem pelos seus pais, você acaba querendo fazer tudo aquilo que eles fazem. Sem perceber. Até mesmo aquilo que você não gosta, que você já faz de maneira automática. Então eu falo muito sobre gestão emocional, sobre o autoconhecimento, porque dentro do meu processo de conversão, quando realmente eu conheci quem era Jesus, porque até então eu só ouvia falar, quando eu tive uma experiência, quando eu me converti, o autoconhecimento foi muito importante. E no meu entendimento, Jesus fala muito sobre o autoconhecimento, porque Jesus sempre traz algo que leva as pessoas à reflexão. As perguntas que Jesus fazia, nas respostas que ele dava, trazia isso. Porque Jesus falava, você crê? E a pessoa, nesse momento, ela tinha que olhar para dentro dela e falar, sim, eu creio. E ele respondia, sua fé te curou. Amém. Quando Jesus está com a mulher adúltera que está prestes a ser apedrejada, ele fica em silêncio.
A Bíblia fala que ele se abaixa, começa a escrever no chão, em silêncio. E o silêncio de Deus, muitas vezes, é um incômodo para a gente. É muito difícil lidar com o silêncio de Deus. E a mulher também permanece em silêncio. Como você sabe que ela estava em silêncio? Porque a Bíblia não fala que ela reclamou ou justificou qualquer coisa. Ela permanece em silêncio. Então Jesus levanta e fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu imagino a cena, gente. Aquele monte de gente com pedra na mão. Porque nessa cena, aqui eu sei que não acontece isso, mas no Brasil é assim, o pessoal não pode ver um tumulto que eles já vão junto. Ele viu uma fila, ele entra. O que é? Não sei, mas deve ser bom, porque tem gente aqui. Eu sei que aqui não acontece, mas lá acontece. Minha sogra faz muito isso. A sogra não pode ver um tumulto que ela está no meio. E ela arrasta a minha esposa e o que é? Não sei, vamos lá. Deve ser promoção. Então eu imagino o tumulto, as pessoas com pedra na mão, outros chegando sem saber o que aconteceu. O que aconteceu? Não sei, pega a pedra. Pega a pedra porque é hoje. E na hora que Jesus fala, a Bíblia fala que os mais velhos começam a sair. Nível de consciência. E também nível de erros, né? O mais velho errou mais. Então o primeiro dá aquela disfarçada, joga a pedra de canto. O que foi? Não, nada não. Lembrei do negócio ali que eu tenho que ir. Minha esposa me chamou agora que eu lembrei. E Jesus fazia isso. Através do autoconhecimento. Então daí a importância de você olhar para dentro de você. Cleito, mas é difícil. Sabe por que é difícil? Quando você descobre algo de alguém e essa pessoa te decepciona, ela te frustra. Primeiro, a expectativa gerada foi sua. Repare, você gerou a expectativa nela. Você confiou, ela não pediu para você confiar. E depois você se decepcionou. Olha que legal. Eu gero expectativa na pessoa, eu me decepciono e eu fico com raiva dela. Você viu como é interessante? A pessoa não pediu para você colocar ela no nível que você colocou. Foi você que confiou. Ela não pediu para você falar segredos para ela. Foi você que disse. E depois você ficou chateado. E aí você parou de falar com ela. Então, o quanto realmente olhar para dentro de nós nos ajuda, nos ensina. Então eu precisava compartilhar isso com vocês e agora a gente pode ir para aquilo que Deus colocou no meu coração. Que é só Agora sim a gente pode começar com a palavra. E é interessante porque de manhã eu levantei, eu estava orando e pedindo para Deus o discernimento para o que eu ia compartilhar com vocês hoje aqui. Aí Deus me deu uma palavra, mas assim, muito dura. Eu falei, Senhor, mas eles nem me conhecem. Tudo bem que eu gosto de falar o que as pessoas precisam ouvir, não o que elas gostam de ouvir. Porque eu já entendi que isso faz parte do meu propósito. Mas não precisa ser tão duro assim com eles. Aí à tarde eu cheguei, peguei a Bíblia de novo, orando. Não mudou muita coisa não, gente. Teve uma alteração aqui, mas então assim, o Espírito Santo vai conduzir esse culto. E realmente hoje vocês vão ouvir coisas que vocês precisam ouvir. Isso aqui precisa ficar claro para vocês. Deus sempre fala o que você precisa ouvir. O diabo fala o que você gosta de ouvir. E por isso que você se distrai com tanta facilidade. Porque basta ele mostrar algo ou falar o que você gosta, você nem pergunta para Deus, você vai lá e faz. Sendo espiritualista, você fala assim, é de Deus. Tem certeza? Tenho. Você perguntou para ele? Mas nem precisa, cuidado. Cuidado com aquilo que você está fazendo, tendo a certeza que é de Deus, que nem sempre é. Muitas vezes é uma distração. Se o diabo te atacar, você corre para Deus. Mas se ele te distrair, você se distancia de Deus, sem perceber. Com muita sutileza. Como, Cleito? Falando o que você gosta de ouvir. O mundo espiritual ele se move por palavras. Então, esse é um ponto de atenção. Cuidado com as decisões que você tem tomado e a certeza do dia a dia. Porque nem sempre é Deus te direcionando. Como é que eu faço, Cleito? Faça uma oração. Pergunte para Ele. Mas, Cleito, olha só, isso aqui eu já estou muito feliz. Se você está feliz, imagine se você descobriu o que Ele tem para você.
Porque na distração você está feliz. Imagine se você realmente entendeu o que Deus tem para você, que é muito maior. Que a Bíblia fala que os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Então isso é importante vocês entenderem. Quem gosta aqui de ler a Bíblia, levanta a mão. Que bênção. Então a gente vai ler um pouquinho hoje, tá, gente? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Eu vou ler aqui para vocês na versão NVI. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha só que interessante. Deus não olha a aparência. O que Deus olha? Coração. Qual coração? O nosso, o meu, o seu. E aqui, nós temos já um grande desafio. Emocionalmente falando. Por quê? Porque o homem olha a aparência, como a Bíblia fala, mas Deus olha o coração. Isso quer dizer que, em determinadas situações, corremos o risco de estar olhando para algo, fazendo a leitura errada, porque não temos acesso ao coração das pessoas. E aí você vai entender, então, por que algumas coisas acontecem que para você não faz sentido. Você fala assim, não é possível. Eu estou todo domingo na igreja, sou dizimista, sou ofertante, e o irmão lá que nem vai para a igreja, olha que interessante, porque Deus olha o coração. Então é importante você entender isso aqui, porque ao invés de a gente estar olhando para as pessoas, eu precisaria estar olhando para mim. Quando Deus olha para aquilo, porque olha só, Deus sabe o que passa no seu coração. Deus sabe a sua verdadeira intenção. Eu posso chegar e falar algo aqui para vocês e vocês não vão saber, mas Deus sabe. E aqui eu já queria deixar um ponto de reflexão para vocês. Cuidado com os momentos em que você está sozinho. Porque os momentos em que você está sozinho revelam muita coisa do seu coração. Nos momentos onde não tem ninguém olhando, você mostra quem você é. Falar em público, gente, não é difícil. Falar para as pessoas não é difícil. O difícil é o Cleiton quando ele está sozinho. Porque você nunca está sozinho. Sempre tem um espírito te acompanhando. E é importante você lembrar disso. Porque o Espírito Santo precisa permanecer ao seu lado. Mas você então precisa fazer o que é certo. Por que será que Jesus nos ensina a orar no secreto? E ele fala para você ir para o secreto e Deus te recompensará em público. Porque existe um poder muito grande no secreto. O secreto ele revela quem realmente nós somos. Quem é você quando não tem ninguém olhando? Quem é você sozinho com o celular na mão? Porque olha só, o que eu faço no secreto vai refletir em público. Qual é o nosso primeiro ministério? Nossa família. Qual é o ministério mais difícil? Nossa família. É um desafio. Mas repare que se você é bem-sucedido no seu primeiro ministério, todos os outros é tranquilo. Por que a gente tem tanta dificuldade de focar na família? Porque é muito mais fácil lá fora. É mais fácil ter paciência com os de fora do que com os de dentro. Mas você não pode esquecer que a família é o primeiro ministério. E olha só que legal. Homem e mulher são duas pessoas completamente diferentes. 25 anos de casado. Glória a Deus. Inclusive, por isso que nós viemos para cá, passear. Mas eu posso te garantir que é um desafio. E aí, um dia, eu conversando com a Luciana, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte. Esquece, não tenta entender minha cabeça, porque não vai fazer sentido para você. Porque eu já estou abrindo mão de tentar entender a sua. Não existe, não tem como. Então, você é de um jeito, eu sou de outro, está tudo bem. A mulher é de um jeito, o homem é de outro, está tudo bem. Ela, tá bom. Por quê? Não sei se vocês já repararam,
O homem, ele dá umas bugadas de vez em quando. É assim, ele está aqui conversando, está rindo, daqui a pouco... Ele para, fecha a cara e fica aqui parado do nada. Aí a esposa vem e fala assim, o que foi? Ele, nada. Você estava bem, estava conversando, nada, não posso ficar aqui quieto? Sim ou não, gente? É nosso. Ela achava que era um defeito de fábrica. Eu falei, não é defeito de fábrica, é original de fábrica, fica tranquila. É nosso, é uma particularidade nossa. Qual que é o ponto aqui? Quando a mulher pergunta o que foi e o homem fala nada, gente, é nada mesmo, não aconteceu nada. Se você reparar, do nada também ele volta ao normal. Ele, e aí, tudo bem? Mas fala, não, ele é maluco, não é possível. Não, é que isso, a gente dá umas bugadas e depois a gente volta. Não sei te explicar, mas é nosso. Por que a mulher não entende? Porque a mulher, quando ela fala para o marido que não é nada, o que é, gente? Aí, tá vendo? Então, para ela não faz sentido quando ela fala assim, nada. Fala, não, então é tudo. Porque a mulher, quando ela fala que não é nada, é tudo. Então, isso aqui, se você entender isso aqui, já vai facilitar muito o relacionamento. Já vai ajudar muito no seu emocional. Repare que os casais, geralmente, são opostos. Muita coisa eles não combinam. Um gosta do branco, outro gosta do preto. Um quer ir para a direita, outro quer ir pela esquerda. Um quer sentar, outro quer ficar em pé. Sim ou não? Mas os dois juntos se completam. Porque o que falta em um, tem no outro. E vice-versa. E por isso que a Bíblia fala que homem e mulher se tornarão um. Hoje, 25 anos, ela pensa algo, eu falo. Ontem mesmo, eu falei, estava pensando em fazer isso. Ela, acabei de pensar isso. Eu falei, fica tranquilo, filho, que já está em sintonia. Assim como a minha vida mudou dentro do meu processo, uma das coisas foi porque eu passei a ouvir minha esposa. Eu vou te explicar por quê. A mulher tem uma sensibilidade que o homem não tem. Ela tem uma sabedoria. A Bíblia fala sobre a sabedoria da mulher. Então, quando eu compartilho algo, se ela não se alegra, eu já abro mão. Ih, já deixa. Porque se eu insistir, eu vou ouvir uma frase que eu tenho certeza que os maridos presentes já ouviram. Qual que é a frase? Aí, tá vendo como vocês sabem? E vocês viram que a mulher tem um prazer em falar isso. Ela se arruma. Tanto que no exemplo que eu falei, qual é a frase, ela se arrumou. Eu te falei. Olha lá, eu te disse. Você não me escuta. Você é teimoso. Olha aí, Deus achou. Sabia que hoje Deus ia achar alguns aqui. E o meu conselho é, homens, escute as suas esposas. Isso. Calma, irmã. Calma. Eu pedi para o diácono ficar de olho ali, porque a irmã... Porque ela tem uma sensibilidade que nós não temos. E muitas vezes, o que é difícil? As críticas mais difíceis de ouvir são das pessoas que nós amamos. A Luciana, por anos, me falava as coisas e eu... Não é assim. Aí, quando eu me converti, o pastor falava, olha, isso aqui. Ela falou, mas eu sempre te falei isso. Eu, não. Mas você não falou assim igual a ele. Você não falou com esse carinho todo. Por quê? Porque a mulher também fala o que você precisa ouvir. Assim como o marido também. Esposas, estejam alinhadas com seus maridos. Porque Deus só participa do que existe como um acordo. Se a mulher quer ir pela direita e o marido quer ir pela esquerda, Deus não vai fazer parte desse projeto. Não tem como. Porque se ele abençoar a direita, ela vai falar, tá vendo? Se ele abençoar a esquerda, ele vai falar. Então, assim, quando Deus olha, não tem como um acordo, não é meu. Porque tudo que é de Deus não traz confusão. Deixa eu deixar isso aqui claro para você, porque olha só. Se você fez algo e trouxe discórdia dentro da sua casa, não era de Deus. Deus nunca vai te dar nada para trazer discórdia. Deus nunca vai te dar nada para um ficar chateado e o outro ficar ali com medo. Eu lembro que uma vez eu comprei um carro sem a autorização dela. E eu sei o processo que eu passei. E eu tenho certeza que Deus não estava, porque não tinha como.
Então isso aqui é importante. Deus sempre está no comum acordo. Cleiton, você começou falando do coração, aí você foi para a esposa, para o cônjuge. Pois é, porque tudo isso tem a ver com o nosso emocional. Então, olha só, se Deus conhece o coração, como você reage às situações do seu dia a dia? Como você trata o seu primeiro ministério? As pessoas que realmente te amam e que você ama. Porque não sei se você sabe, quando tudo dá errado, são essas pessoas que vão permanecer ao seu lado. Os amigos que trouxeram tanta discórdia no relacionamento, quando as coisas dão errado, são os primeiros a assumirem. E são essas pessoas que vão permanecer ao seu lado. Agora vamos lá, falando um pouquinho sobre o coração, eu queria que vocês fossem lá para Provérbios, capítulo 3, versículo 1. Eu preciso explicar algo para vocês hoje aqui. Porque olha só, Cleiton, só Deus conhece o nosso coração. O homem, ele só vê a aparência. Então eu preciso tomar cuidado com o que tem no meu coração. Porque Deus conhece. E talvez seja por isso que algumas coisas não estão acontecendo na minha vida. Porque Deus conhece o meu coração. Mas olha só. Provérbios, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Olha só que interessante, aqui Deus está falando para a gente o seguinte: não esqueça da minha lei, mas guarde no seu coração os meus mandamentos. Por quê? Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. O que tem dentro do seu coração? Porque o que Deus está falando aqui é o seguinte: guarde os meus mandamentos no seu coração. Só que quando você olha para dentro, os mandamentos estão realmente guardados lá dentro? Ou existem outras coisas que estão ocupando espaço? Quando alguém faz uma raiva para você e deixa você com raiva, para onde vai isso? Quando alguém te decepciona, para onde vai? Quando as coisas não saem como você gostaria, para onde vai? É importante você refletir. Porque o que eu tenho que ter no meu coração? Os mandamentos, que é isso que Deus me ensina. E tem algo que eu aprendi, que eu sempre compartilho. Aprendi com o Tiago. As minhas emoções não podem falar mais alto do que os meus princípios. E se você não tiver gestão emocional, as suas emoções, elas vão falar mais alto que os princípios. Porque na hora você não vai nem lembrar. Quando você for perceber, já foi. Então, o que você tem guardado no seu coração? Uma vez que só Deus conhece o seu coração, o que você tem guardado dentro dele? Porque Deus sabe o que tem lá dentro, e por isso que tem coisas que não podem acontecer ainda na sua vida. Eu vou explicar para você. Vamos agora para Provérbios, capítulo 4. Só virar a folha. Versículo 23. Olha a importância do nosso coração. Provérbios 4, 23 diz assim: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Gente, e aí vai ficando sério. Porque o quanto realmente eu me preocupo em guardar o meu coração, Cleiton. Até então eu não tinha parado para pensar nisso. Eu já ouvi esse versículo. Guarde o seu coração. Há 7 anos atrás, quando a gente começou a ir na igreja, nós somos lá da AD Alfa em São Paulo, em Alphaville. E o pastor, quando ele me conheceu, ele falou uma vez para mim assim: Cleiton, eu vou te dar um conselho. Eu falei: oi, pastor, guarde seu coração. Eu, tá bom, isso aí. Passava-se um tempo: Cleiton, eu vou te dar um conselho. Guarde seu coração. Eu, tá bom, pastor, entendi. Por quê? Dentro do meu entendimento, eu não sou uma pessoa que guarda mágoa, eu não sou uma pessoa que tenho inimigos, eu não tenho dificuldade em me relacionar com as pessoas. E ele, ao longo desses anos, ele sempre falava isso para mim: guarde seu coração. 2022 chegou. Aí Deus usa uma profeta. E ela chega e fala assim: Deus manda dizer, guarde seu coração. Eu
Eu falei, não, tá tranquilo, o pastor já falou, já entendi. E na minha cabeça está tudo bem. Guarde seu coração, estou guardando, Senhor. Não, Deus está só me lembrando. Passa um tempo, vem outra pessoa. Cleito, Deus manda lhe dizer, guarde seu coração. Aí eu não entendi. E aí começaram a acontecer algumas coisas. E eu falei assim, não, mas Deus já tinha me avisado. Guarde o coração. Então sabe o que você faz? Deixa para lá. Essa palavra simples, deixa para lá, te ajuda muito. Mas a pessoa não falou bom dia para você, deixa para lá. A pessoa fez cara feia para você, deixa para lá. A pessoa passou e fingiu que não te viu, deixa para lá. Então eu estou nesse deixa para lá, e está acontecendo algumas coisas, deixa para lá, até que de repente acontece algo que eu não esperava. E aí nesse momento eu falei, acho que agora eu entendi. Por que Deus vem há tantos anos mandando eu guardar o coração? E aí foi o dia que eu olhei para esse versículo e entendi muita coisa. A profundidade dele. Porque é fácil guardar o coração com coisas simples, com coisas leves. Mas é difícil guardar o coração quando é algo que você não espera. É difícil você guardar o coração quando é algo que você não imagina. É difícil você guardar o coração quando é algo que você tem certeza que vai acontecer. Inclusive, você vem orando por aquilo. Então, guarde o coração. Você nunca sabe de que maneira o inimigo pode te distrair ou fazer algo para você colocar algo dentro do seu coração que não é um mandamento, que não é um princípio. Olha só, será que se a gente pegar aqui e for dar uma olhada, uma vasculhada, você olhando o seu coração, será que não tem algo que você está trazendo há muito tempo aí dentro, que não deveria estar aí dentro? Coisas, inclusive, de repente, que você trouxe até do Brasil, e até hoje está dentro do seu coração. Será que isso traz algum impacto na nossa vida? Cleito, se eu não guardar meu coração, eu já entendi já, mas qual é o impacto que pode trazer? Vamos lá, vamos dar na sequência aqui. Agora nós vamos para Mateus, capítulo 12, versículo 34. Mateus, capítulo 12, versículo... Eu falei que vocês iam ler a Bíblia um pouquinho hoje. Mateus 12, versículo 34. Jesus diz assim: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Olha só, agora começa a fazer sentido. Porque eu não guardei o meu coração, porque eu não guardei os mandamentos, a boca fala que o coração está cheio. Ok, o que a boca tem falado? No dia a dia, o que a boca tem falado? Porque aqui você começa a entender o que tem dentro do seu coração. A Bíblia fala que não sai água doce, nem água salgada da mesma fonte. Ou você abençoa, ou você amaldiçoa. Não tem meio termo. Porque Jesus fala o seguinte: se ensinam ou não, o que passa disso provém do maligno. Ponto. No nosso dia a dia, nosso entendimento, não, quando eu estou bem, eu estou abençoando. Aí quando eu estou mal, eu estou orando pela pessoa, Cleito. Estou orando para o Deus da justiça. Mas e quando é que você não? Aí eu estou orando para o Deus da misericórdia. Sim ou não? E tudo isso tem a ver o quê? Com o nosso emocional. Porque olha só, se eu não tenho um controle emocional, começa a entrar coisas no meu coração. E o meu coração começa a ficar cheio, e aí ele começa a colocar para fora. Como? Através das palavras, daquilo que sai de dentro dele. Mas vamos mais um pouquinho aqui. Vamos ver agora qual é o efeito. Agora vamos lá para Mateus 15. Tem só mais 15 versículos, gente. Está acabando já, tá? Fica tranquilo. Vamos para Mateus 15, versículo 18. Qual é o efeito, Cleito? Explica para mim. Vamos lá, está aqui, ó. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Olha que interessante. A Bíblia está falando que aquilo que sai da sua boca, que vem do seu coração, é o que te torna impuro. E talvez você não tenha parado para pensar isso. Sabe por quê? Não, porque, Cleito, é o seguinte, eu todo domingo estou na igreja. Estou orando. E outra coisa, essa semana eu estava fazendo jejum, tá? Só para você entender que eu já estou no mundo espiritual, já estava
na batalha. E semana a batalha foi forte. Então, mas a Bíblia, peraí, mas você está em jejum, você está indo para o culto, você está em oração, tudo bem, mas o que está saindo da sua boca? Será que estão saindo palavras que estão abençoando vidas? Depende, Cleito, de qual horário você está falando? Porque de manhã eu acordo e demora um pouco para funcionar. Então, se falar comigo nesse horário, eu não vou conseguir abençoar. Gente, olha só. Eu não estou falando isso aqui, que é para você sair daqui e falar, não, agora eu preciso abençoar. É isso que a Bíblia nos ensina, mas eu sei que emocionalmente é muito difícil. Mas se você não entender a importância de você começar a gerir as suas emoções, elas podem te conduzir para situações que vão te prejudicar. Então você precisa ter um olhar para dentro de você. A gente pode mentir, sim ou não? Que bom, fiquei até assustado agora. Pode mentir, sim ou não? Quando você mente, o que acontece? Você se filia, sim? Sim. Você se torna filho. Quem é o pai? Então, você se torna filho. Mentiu, era. Mas falar a verdade para as pessoas não é difícil, sabia? O difícil é falar a verdade para você. O difícil é falar a verdade para você em situações em que você não quer fazer algo, mas você está olhando e falando, não, mas eu quero. Você não quer. Fala para você, não quero. Ou quando você fala assim, não, o pastor falou que eu tenho chamado, mas eu não quero ministrar. Eu não quero falar para pessoas. Primeira coisa, tudo aquilo que você não tem domínio, você rejeita. Entenda isso. Então, tudo aquilo que você não acha que você é capaz de fazer, você rejeita. Exemplo, se você não achar que você é capaz de ter uma Ferrari, sabe o que você fala? Não gosto de Ferrari. Não gosto. Mas por que você não gosta? Um carro barulhento. É um barulho, se passa, todo mundo fica olhando, não gosta. Não gosta ou você não tem dinheiro? E se você tivesse? Não, aí eu ia olhar. Coloca um fone no ouvido, alguma coisa, você não ouve o barulho dela. Nós temos a tendência, aquilo que não temos domínio, nós rejeitamos. Então, cuidado com o que você tem falado para você. Porque, na realidade, não tem nada de errado em você querer crescer. Não tem nada de errado você querer ser uma pessoa próspera. Não tem nada de errado você querer conhecer o mundo. Mas fale a verdade para você. Porque você fala a verdade para você, você vai começar a trabalhar para isso. E Deus está te olhando, falando assim, poxa, eu vou abençoar. Olha só. Você conhece alguém que você já ouviu ela falando assim, meu sonho é entrar num castelo. E aí você fala assim, você já viu um castelo? Não, nunca vi. Mas você já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Não, mas de onde você tirou isso? Não sei. Do nada veio assim, meu sonho. Você conhece alguém assim? Não. Repare que os sonhos que você tem é diante de algo que você viu, ou que você ouviu. Você não acorda um dia do nada, meu sonho é isso aqui. Meu sonho é pisar em Marte. Não, de onde você? Não sei. Existe? Existe, tal, mas você não conhecia. Não. Deus mostra coisas, ou permite que você acesse ambientes, ou que você escute, e aí entra o desejo no seu coração. Deixa eu te explicar uma coisa. Se Deus permitiu que você visse, Ele tem intenção de te dar. Se Deus permitiu que você ouvisse, Ele tem intenção de te dar. Se Ele permitiu que aquilo despertasse no seu coração, Ele quer te dar. Só que existe um processo para Ele te entregar. Ele precisa que você amadureça, que você deixe de ser uma criança emocional. Porque você fica magoadinho, se alguém passa e não fala com você. Gente, olha só, eu sei que aqui não acontece isso, bispo, mas no Brasil. Você acredita que no Brasil as pessoas mudam de igreja só porque uma pessoa passou e não falou com ela? Porque o bispo passou e não falou bom dia, pronto. Ficou magoada. Ou porque alguém falou mal dela, elas mudam de igreja. Mas ela não fala assim, não, eu estou saindo daqui porque a irmã passou e não falou comigo. Ela fala assim, não, eu estava orando e Deus falou comigo, bispo, que chegou o tempo de ir para um novo lugar. Eu sei que aqui não acontece, mas no Brasil, gente, você precisa ver. Ela falou a verdade para ela? Não. E, gente, deixa eu falar algo para vocês. Quando você chega para alguém que você fala assim, Deus falou, acabou, não tem como a pessoa falar.
Deus falou? Deus falou. Tá bom, se Deus falou. O problema é o seguinte, não, Deus falou nessa semana, na semana que vem Deus mudou. Ah, Deus se enganou. Eu acho que ele se enganou, porque ele tinha mandado eu ir para cá e depois ele falou que é para eu ir para lá. Aí depois Deus mandou eu voltar. Não sei, acho que era o seu que estava com saudade, ele mandou eu voltar. Gente, fale a verdade para você. Estou chateado, porque não tem nada de errado você ficar chateado. As emoções correm na nossa vida. Não gostei do jeito que você falou comigo. Não achei legal a maneira como você me tratou. Mas fale a verdade para você. Porque nessa, já está há anos fazendo isso. Tomando decisões de maneira errada. Porque simplesmente você deixou as suas emoções te conduzirem. E quando as suas emoções te conduzem, geralmente elas não falam a verdade para você. Quem aqui tem promessa? Levanta a mão. Amém. Quem aqui sabe que já era para ter feito algumas coisas, tomado algumas decisões e ainda não tomou? Levanta a mão. Pois é. As suas emoções não permitem. Agora olha que legal. Olha que interessante. Deus fala para você, olha, eu vou te abençoar. Aí quando você fala, amém, que assim seja, aí suas emoções falam, não vai não. Quem é você? Você sabe que não dá certo? Na sua vida nunca deu nada certo? Você sabe que você não consegue? Olha quantas vezes deu errado. Esquece isso aí. Isso não é para você não. O que você faz? Procrastina. Desiste. As pessoas no fracasso, elas desistem. Desistem antes mesmo de começar. Mesmo Deus falando, as suas emoções não permitem. E você faz o que? Você aceita. Mas na hora do culto, você é filho, amém, Senhor, eu sou filho, glória a Deus. Você sabe que você é filho, e você sabe que Ele é dono de tudo. Qual é a dúvida? Eu não entendi. Em que momento aí que você travou? Por que você ainda não tomou essa decisão? Por que você ainda não fez o que precisa ser feito? Eu falei de manhã, e eu sempre falo isso. Deus é especialista em duas coisas. Pedir o que não faz sentido e pedir o que você não quer fazer. É incrível. Não faz sentido, Senhor? Sim, por isso que não faz sentido. Se fizesse, você já tinha feito. Não precisava Ele te falar, você já tinha feito. Mas eu não quero, mas tem uma ligação com o seu propósito. Então, o que você precisa fazer que as suas emoções estão impedindo você de realizar? E você já sabe que Deus já falou o seu coração. E quando Deus fala ao nosso coração, ninguém sabe. Até você abrir a boca. Porque tem uns irmãos que Deus fala no secreto, mas ele não consegue segurar a língua. Ele chega e... Tive um sonho. Igual José. Tive um sonho. Aí José vai lá e conta para os irmãos. E a Bíblia fala que os irmãos já tinham ficado com raiva dele. Não contente, ele teve outro sonho, ele contou de novo. E a Bíblia fala que os irmãos tiveram inveja dele. Você sabe por que tem pessoas invejosas no seu caminho? Porque você fala demais. É verdade. Se você tivesse ficado quietinho, o invejoso tinha passado por você, ele nem tinha notado. Aí quando você falou assim, não, Deus tem promessa, o invejoso, opa, tem o quê, irmão? Promessa? Fala aí, o que é essa promessa aí? É o quê? Ah, tem promessa na sua vida, né? Sei. Você todo errado, aí Deus tem promessa, tá bom. Mas que cor que é esse carro aí que Deus falou que ia te dar? Do nada o cara chega com o carro, igualzinho. Sim ou não? Sim. Você foi abrir a boca. Então, por quê? Não controlou as emoções. Sabe por que alguns aqui não foram abençoados? Gente, imagina com a cabeça que você tem hoje, se Deus te abençoa. Ninguém segura. Porque é muito fácil ser humilde andando de trem, de metro, andando de bicicleta, andando de a pé. Mas se Deus der um carro zero, irmão, aí não tem como. É mais forte do que eu, Cleito. Foi muito tempo no ponto esperando o ônibus e as pessoas passando e ninguém me dava carona. Não tem como. Você não está preparado. A bênção, Ele vai te entregar, ela está retida, mas você precisa amadurecer emocionalmente. Você ainda age como criança. Você não gosta de ouvir o que você precisa ouvir, você gosta de ouvir só o que te faz bem. Você quer as coisas na hora, se não der na hora, você fica de bico.
Se não recebe atenção, você dá um jeito de chamar atenção. 70% do nosso comportamento na fase infantil, da nossa infância, a gente traz para a fase adulta. Se você chegar em casa e não der atenção para o seu filho, o que ele vai fazer? Ele vai dar um jeito de chamar a sua atenção. Infelizmente, muitos crescerem e continuam fazendo isso. Quando ele chega num lugar que ninguém dá atenção para ele, ele dá um jeito de chamar a atenção. O problema é que o jeito que ele dá é com um comportamento ruim. Ele não consegue entender quem ele é e a identidade que ele tem. O que Deus tem para você é para você. Ele vai te entregar, porque a promessa dele se cumpre. Mas você precisa amadurecer emocionalmente. Na sequência, olha o poder que existe naquilo que a gente fala. Provérbios capítulo 18. Provérbios 18, versículo 20. Olha o poder que existe no que a gente fala. Eu vou ler para vocês. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha como é sério. A boca fala que o coração está cheio. Se o coração não está cheio de coisas boas, você não vai falar coisas boas. E aí, Provérbios nos ensina que a língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Eu preciso que você saia daqui hoje com esse entendimento da importância de você guardar o coração. Cleito, você já falou. Me explica como é que eu faço para guardar meu coração. Porque na realidade é isso que desde a hora que você começou que eu quero saber. Quem quer saber como é que faz para guardar o coração? Quem não quer saber, levanta a mão. O irmão levantou, sem querer, mas ele levantou. Olha só. Eu vou pegar uma coisa só que você deve fazer para você guardar o seu coração e eu finalizo aqui. Para alguns, não vai ser novidade. Para outros, vai ser algo muito difícil. Mas não tem outro caminho. Se você realmente quer guardar o seu coração, você precisa fazer isso aqui. Você já imagina o que é. Você quer guardar o seu coração? Simples. Perdoe. Perdoe. Porque conforme eu fui falando, quando eu falei assim, ó, o que tem dentro do seu coração? Dentro do coração de muitos aqui, tem muitas pessoas que você vem carregando. Tem pessoas que não acreditaram em você. Tem pessoas que te feriram. Tem pessoas que te machucaram. Tem pessoas que foram muito difícil de conviver com aquela pessoa em determinada fase da sua vida. Mas o que você nunca parou para pensar é que se não fossem as pessoas difíceis que Deus colocou no seu caminho, você não teria chegado até aqui. Se não fossem as pessoas difíceis que Deus colocou no seu caminho, você não teria se tornado quem você se tornou hoje. Cleito, mas doeu muito. Mas Deus estava te forjando. Cleito, mas eu achei que eu não ia aguentar. Mas Deus estava te tornando uma pessoa mais resiliente. Cleito, mas eu achei que eu não ia chegar. Mas você chegou. E chegou forte. E você hoje não tem noção da força que você tem, da resiliência que você carrega. Só que as feridas estão abertas. E porque elas estão abertas, se alguém toca, dói. Então, olha só, o que é esse doer? Quando alguém fala de um jeito com você, muito parecido com o que aquela pessoa falou, você reage mal, porque tocou na ferida. Se você tinha um problema no relacionamento com seus pais, e seu pai te tratava de um jeito, toda vez que você está diante de alguém que parece o seu pai, você não reage bem. Você tem dificuldade de falar com essa pessoa. Relacionamento, homem e mulher, é muito comum, a ferida aberta, um fala de um jeito com o outro, pronto, doeu, você reage mal. Quais foram as palavras que você ouviu, que feriram você, mas na realidade foi o combustível para você chegar até aqui? Porque muitas pessoas passaram pela sua vida e você falou o seguinte, a pessoa disse para você assim, ó, você não vai conseguir, você não vai dar certo. E você, a voz até hoje dentro da sua mente, vou mostrar para ela quem eu sou. Vou mostrar para ela a minha capacidade.
Quantas vezes você pensou em desistir e você lembrou da pessoa? A pessoa chegando para você e falando, falei que você não ia dar certo? Aí você fez o quê? Não vou desistir. Eu vou continuar. Sim ou não? Quantas vezes você pensou em abrir mão de tudo e voltar? E você lembrou da pessoa, você se deparando com ela de frente, e você falou, não vou dar esse gostinho. E aí o que você fez? Você permaneceu. E o que aconteceu? Você está aqui hoje. Repare, Deus nunca deixou faltar nada. Deus sempre cuidou de tudo. Inclusive as pessoas difíceis, foi Ele que colocou. A questão é, o quanto você é grato a essas pessoas, o quanto você voltou lá e falou assim, olha, bispo, eu preciso falar uma coisa, aquele dia porque o senhor falou que eu nunca ia conseguir, hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida. E o senhor foi uma pessoa que Deus colocou no meu caminho. Então eu queria te agradecer. Você faz isso? Não. Você está carregando aqui ó, dentro. Te fazendo mal. Inclusive, ó, você trouxe para cá hoje no culto. Que quando eu comecei a falar, pode ver, você trouxe a pessoa para cá. Aliás, não sei se você sabe, você carrega ela para todo canto. Na hora que você vai deitar, você carrega. Vai tomar banho, você carrega. Tudo isso por quê? Porque você não quer perdoar. Aí você vai falar assim, Cleito, mas eu já perdoei. Se você perdoou, por que você lembrou dela? Porque quando você perdoa, você não esquece, que você não tem amnésia, mas não dói como está doendo. Não mexe como está mexendo. Aí olha só que interessante, eu vou ler para vocês, não precisa abrir. Mateus 18 diz assim, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Você já conhece esse versículo? Mas eu perdoei, Cleito. Não perdoou. O perdoar aqui, ó, é de coração. Olha o coração de novo entrando na história. O perdoar é tirar essa pessoa de dentro de você. Deixa eu falar algo para vocês. O perdão só tem a ver com você. Não tem a ver com outra pessoa. Cleito, mas a pessoa me feriu. Cleito, a pessoa me traiu. Cleito, a pessoa me decepcionou. Ela já te fez mal. O problema é que você continua carregando ela, fazendo mal para você. Porque o perdão é o seguinte, eu vou chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu preciso te perdoar. Eu estou te perdoando. Você tira e você entrega. Não importa o que ela vai falar, eu decidi perdoar. Porque o perdão só tem a ver comigo. Cleito, mas como que eu vou fazer isso? Peça perdão, porque eu não tive o discernimento, não entendi o que você fez comigo. Pessoas aqui que precisam perdoar os pais. Porque você é engraçado. Mas a minha mãe não devia ter falado o que ela falou comigo. Meu pai não devia ter me tratado como ele me tratou. Mas você foi o filho exemplar? Você foi o filho que você precisava ser? Então, no mínimo, você tem que pedir perdão por não ter sido filho como você deveria. Não sei se você sabe, na época dos seus pais, a informação não era como hoje. Inteligência emocional, ninguém nem ouvia falar. Gestão das emoções, esquece. E, de acordo com o que ele recebeu, ele deu o melhor, ele te entregou. Assim como você faz com seu filho. O que você recebeu, você dá o melhor. Ele não sabe, Cleito, mas você sabe, por que você não foi lá pedir perdão? Você está cobrando algo dos seus pais que ele nem sabe o que é. Amor para ele era você ter onde morar e ter o que comer. Porque foi isso que ensinaram para ele. Tem muitos pais que é isso. Se ele deu a moradia e se ele deu o que comer, ele está te dando amor. Cleito, mas isso não é amor para mim. Mas não cobre dele algo que ele não sabe o que é. Meu pai não me deu amor. E você deu amor de filho? Porque ele não te deu. Você conheceu o amor. Por que você não foi lá e amou ele como filho? Não sei se você sabe, antes de você conhecer Jesus, ele já te amava. E ele te ama. Isso foi o que trouxe um impacto na minha vida. Desculpa. Porque eu só ouvia falar de Jesus, ele me amava, ele cuidava de mim.
Então eu não recebi, mas hoje, Cleiton, eu conheço o amor de Jesus. Então dê esse amor às pessoas. Porque é isso que o mundo está precisando. O mundo está precisando de pessoas que conhecem o amor de Jesus. E porque conhecem o amor de Jesus, elas transbordam na vida de outros. E você conhece, por que você não está transbordando? Comece perdoando. Comece tirando de dentro de você todo mundo que você veio carregando até hoje. Tem bênçãos que você não recebeu, porque você precisa perdoar. Imagine se Deus te abençoa hoje, quem precisa perdoar? Os pais? O que você falaria para o seu pai? Se Deus te abençoa hoje. Aí, pai, tá sabendo? Ó, o senhor falou que não ia dar certo. Olha aí, ó. Dá uma olhada na conta. Aí você acha que Deus vai te abençoar para você fazer isso com seu pai? Sendo que a Bíblia fala que nós temos que honrar os nossos pais. Cleiton, como é que eu honro meus pais? Colocando em prática tudo que eles te ensinaram. Da maneira deles. Sendo uma pessoa direita. Sendo uma pessoa de princípios. Porque você é fruto deles. Não sei se você sabe. Eles possuem frutos, que são vocês. E vocês, quais são os frutos que você tem? Então hoje você precisa sair daqui com o seu coração limpo. Hoje você precisa sair daqui com a sua vida leve. Porque esse padrão de não perdoar, você vem carregando por onde você passa. Todo ambiente que você frequenta tem alguém que você ficou chateado. E o que quer dizer isso, Cleiton? Você pegou a pessoa e trouxe para dentro de você. A pessoa não falou bom dia, pronto, já fiquei chateado. Ó, trouxe a pessoa para cá. A pessoa fingiu que não me viu. Ela fingiu que não te viu. Você viu ela? Vi. Por que você não foi falar com ela? Eu faço isso. A pessoa fingiu que não me viu, mas eu vi. E aí, fulano, tudo bem? Ah, oi, você estava aqui? Estava aqui. Sabe por quê? Porque eu não sou igual. Quando uma pessoa faz algo de errado comigo, eu vou lá e faço o que é certo. Para ensinar para ela a maneira correta. Se ela fez algo de errado e eu faço algo de errado, eu sou igual. Se ela não falou com você, vai você e fala com ela. Porque você é diferente. Porque o que Deus tem na sua vida é diferente. Tem muita gente no seu convívio precisando de um abraço seu. Mas devido às mágoas que você carrega, você perdeu o contato com as pessoas. Você criou um muro de proteção onde as pessoas não conseguem se aproximar. O toque físico para você é algo importante, mas você não permite mais que as pessoas toquem em você, que te abracem. Você não permite mais que as pessoas te deem um carinho. Você não se permite mais receber o amor das pessoas. Devido a questões que você carrega dentro do seu coração. Isso está acabando com você. E você precisa sair daqui diferente hoje. E eu queria que vocês se colocassem de pé nesse